Olá, mais uma vez aqui, Cléo Santos no Com Elas e Entre Elas, um episódio muito especial. E eu vou falar deles para você agora, antes de apresentar minha galera. Tudo bem? Vem com a gente, siga, compartilhe e deixe lá seu comentário. A gente faz isso com muito carinho, viu? Hoje, o nosso encontro é sobre aquilo que atravessa gerações, estruturas e histórias. A gente começa olhando para o futuro. Quem é nosso futuro? Daqui a pouco eu mostro nosso futuro. Com Mateus Luca, que nos lembra que a herança não é só o que se recebe, é também o que se aprende. Desde pequeno sobre identidade, cultura e pertencimento. Seguimos aprofundando o nosso caminho com Beatriz, que nos convida a refletir sobre o presente, o que significa, de fato, falar em igualdade racial, numa sociedade contemporânea. Quais são os desafios, os avanços e as contradições desse tempo que vivemos? Boa pergunta, né? E chegamos à base de tudo com Yara Bento, que nos provoca a enxergar o que muitas vezes não é visível, o racismo estrutural e o papel das instituições na construção ou na transformação dessa realidade. Por que não estarmos falando dos temas separados? Estamos falando de um ciclo, do que se aprende, do que se entende e do que precisa ser transformado. Esse é o Com Elas Entre Elas, um espaço onde vozes se encontram, experiências se conectam e reflexões constroem caminhos. Vamos começar? Vamos começar? Bora. Então tá, então vamos começar com o nosso futuro? Eu trouxe para vocês um rapazinho bem pequenininho, mas o cara é gigante. Põe um samba e só fala assim, vem. O cara sobe, desce, faz pirueta. Prazer receber você aqui, Matheus. Muito obrigado mesmo, de verdade. Tava com muita vontade de vir aqui. A gente não tava conseguindo vir, mas hoje, agora, a gente vai fazer acontecer. Então, né? Eu tô sem palavras. Eu tava muito querendo ele aqui. Ele também tava querendo eu também. E aí chegou a hora. O Matheus está de férias. A tutora dele falou: é agora, ou é agora ou nunca. Aí eu falei: é agora, o nunca deixa para depois. Não é mesmo? E é isso aí. Nós estamos aqui do meu lado, Beatriz. Um prazer estar aqui com vocês. Nem sei o que falar depois do Matheus, né? Me quebrou, Essa oratória perfeita, não é? dança perfeita, não sou Pois é. já tá aí, já tá garantido. Estamos bem, né? É isso. Yara Bento. Olha, eu tô aqui Impactada. como a Beatriz, né? Sem palavras, porque o futuro chega e chega muito bem. O Me futuro deixa muito chega. emocionada de estar aqui ao lado do Matheus. Quero cumprimentar a doutora Beatriz. Agradecer você, Cléo, pela oportunidade do convite. E hoje é um dia especialíssimo, né? Então, assim, o futuro, ele é próximo, ele é próspero e está aqui à nossa frente. Pois é um contraponto só de mulheres inteligentes. Eu fico, assim, lisonjeada com a presença de vocês, meninas. Pode ter certeza com isso. Mas vamos começar com ela, a doutora Beatriz. Vamos falar de igualdade racial, senhora? Vamos falar sim. Então, me fale a sua trajetória até aqui. Bom, a minha trajetória, ela conta muito sobre o meu presente, né? Eu sou neta da Isabel, do Francisco, Rosário e da Mirtes, quilombolas, congadeiros, né? A Congada está na minha família, em Minas Gerais, há 4 gerações. Sou filha da Mirleides e do Luiz. Nós crescemos, né? E eu fui criada na região ali da Brasilândia, Parada de Taipas, movimento social de moradia. Estudei em escola pública, tenho 2 irmãos. Eu acho muito importante fazer essa introdução sobre a minha trajetória, porque geralmente a gente reduz as nossas
trajetórias das profissões. O capitalismo faz isso com a gente, né? Mas antes da minha profissão, eu tenho uma base muito sólida e que conta muito sobre o que eu faço hoje, né? Sim. Igualdade racial. Para quem é neta de quilombolas, bisneta de indígena. Então, passada essa fase da juventude, crescimento, eu sou advogada há 10 anos, sou socióloga também, pela Universidade de São Paulo, produtora Sim. cultural, dialogo com movimentos, principalmente que produzem o samba e a cultura afro-brasileira para contar histórias, recontar histórias e futuros possíveis, a partir das nossas reinterpretações da história do Brasil, que de fato não foi contada, né? Como diz o Correto. Enredo da Mangueira, a história que a história não conta. Então, a Isso. igualdade racial é promover essas mudanças a partir das nossas narrativas também. E, claro, instrumentalizar o direito para que ele garanta que a nossa liberdade de ser e existir possa ser executada com plenitude, né? Que é uma aspiração. Isso não existe na prática, infelizmente ainda, né? Mas estamos Uhum. lutando para isso. E nós temos aqui também a Yara Bento. Yara Bento, eu a conheci, tive acesso a essa senhora num evento de matriz africana, um prêmio. Achei muito interessante, foi muito bem recebida, eu e toda a minha comunidade. E vi ela discursar, fez a abertura do evento, falei, já quero. Aí eu fui para cima. Fui lá, falei, olá, tudo bem? Posso falar com a senhora? Ela falou, pois não. Eu falei, olha, lá. Resumindo tudo isso, a Yara está aqui. Yara, me conta a sua trajetória. Olha, a Cleo, ela de fato fez isso mesmo. Ela ficou ali insistindo para conseguir falar comigo. Um momento eu falei, olha, estou terminando aqui uma conversa, mas a gente já fala. E ela fez o convite, aceitei prontamente. Até porque eu acho que a gente precisa sempre não estar nos locais, mas receber e ser receptivo aos convites que nos chegam, para que a gente possa falar sobre a nossa história, falar sobre a nossa trajetória, dos espaços que nós ocupamos, mas fortalecer umas às outras e, sobretudo, fortalecer a pauta da população negra, fortalecer os nossos e nossas e falar sobre os nossos ancestrais. Então, eu te agradeço mais uma vez Muito obrigada. pelo convite de estar aqui. Bom, a Yara Bento, ela é filha de uma mãe solteira, de 7 filhos. Eu gosto muito de falar de onde eu venho. Eu venho da Vila São José, em São Bernardo do Campo, da Curva dos Pretos e das Pretas. É lá a minha Reduto. história, o meu local de vivência e a minha militância. Atuo bastante no movimento de moradia, juventude, o enfrentamento ao racismo, porque, como foi dito aqui pela doutora, a história que não foi contada e que a gente precisa contar cotidianamente para que a gente possa avançar e construir caminhos possíveis para a nossa juventude, por isso que eu agradeço de estar aqui ao lado do Matheus. E aí a gente vai fazendo a militância, vai trabalhando, vai fazendo enfrentamento na política, a gente vai construindo possibilidades para a nossa comunidade e eu enveredei para a política. Então, na política, eu chego no ano de 2008, ali fazendo uma discussão, porque eu precisava de melhorias para a minha comunidade. Só para vocês terem uma ideia, era uma rua muito pequena, um espaço muito curto, e nós éramos ali um espaço que não tinha asfalto, não tinha luz, né? Então, nós brigamos muito para que a gente conseguisse essa política pública lá para a nossa região. E de lá para cá, a gente vem só construindo caminhos, né? Então, eu fiquei na política, eu fui fazer, recentemente, assumi a coordenação do SOS Racismo, que é um órgão na Assembleia Legislativa, que é para a gente poder conseguir construir, junto com os parlamentares que lá estão, políticas públicas, né, para a nossa população, para que a gente possa aumentar a representatividade efetiva da população negra nesses espaços importantes. Eu também entrei para poder cursar o curso de Direito, então eu estou aqui no 8º semestre do curso de Direito, logo serei colega de profissão da doutora Beatriz, porque entendo que o direito é aquilo que nos possibilita garantir direitos de acesso, mas não para nós individualmente, mas para a coletividade, para que a gente possa melhorar. Eu também estive diante de outras
construções políticas. Então, hoje, a minha comunidade, como eu falei, ela tem iluminação, ela tem a pavimentação, porque isso faz toda a diferença na vida de quem mora lá na comunidade. É a gente saber como é que a gente chega na comunidade, como que a gente sai dessa comunidade e o que que a gente almeja para quem está lá. Então, em todos os locais que eu vou, é difícil vocês não me ouvirem falar que eu vim da Curva dos Pretos e das Pretas e dos Pretos, porque lá nós temos um time de futebol, que é o Esporte Clube Marabá, que é um time de futebol de várzea muito importante lá na região, e que quando constituiu era porque no final de semana os homens trabalhavam, então o final de semana é quando eles tinham para poder se confraternizar. Então iam os homens para poder jogar, as mulheres ali sempre nos bastidores fazendo a comida, tal, quando eles voltavam do campo. E há algum tempo eu venho reivindicando dos pretos e das pretas, porque nós temos mulheres também. Se os homens vão lá para o campo para poder jogar, as mulheres ficam aqui fazendo a comida. Então é esse espaço que eu venho. Eu gosto muito também de trazer essa relação que a gente tem com a família, porque quando a gente chega em determinados espaços, a gente não chega só. A gente chega sempre calçado e galgado pelas nossas famílias. Então, eu gosto sempre de olhar para trás e saber que eu tenho a minha família como raiz, como pilar para que eu possa seguir e que eu tenho aqui uma tarefa importante com a minha família. Tenho um filho de 30 anos, tenho um neto de 3 anos, que eu quero deixar um legado importante para eles também. E aí, outras coisas que a gente vai fazendo ao longo da vida. E gosto bastante de participar aqui, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, de conhecendo pessoas diferentes também. É isso aí, obrigado. A sua trajetória, meu amor? Então, vou falar desde o começo. Sim. Na pandemia, minha avó, a gente sempre ficava curtindo lá em casa, né? Tipo, a gente samba de brincadeira. Só que eu tinha um samba, vamos dizer assim, afeminado. Aí minha avó me levou para mim poder fazer aula. Eu fiz. Aí a gente trocou, que uma amiga dela indicou, e até hoje a gente tá aí. Mas a minha trajetória no carnaval foi a seguinte. Quando eu tinha 5 anos, em 2022, eu desfilei pela Tom Maior. Tom Maior. Foi um sucesso. Mano, foi um sucesso para você? Ou falaram para você, olha, você foi um sucesso? Ou a escola foi um sucesso? Como é que foi essa experiência para você? foi uma experiência maravilhosa. Porque, como eu era pequeno, eu só queria me divertir. Só sentir o drama. Entendeu? E é um drama mesmo. É um drama mesmo. Porque você entrar naquela avenida, lidar com toda expectativa. Carros enormes. Carros enormes. E o o seu público primeiro na avenida? desfile. Você entrou na avenida como? Você olhava aquilo lá, falava, meu Deus, e agora? Adrenalina mil. O Douglinhas ainda tá lá na Tom Maior? Acho que tá, não tá, vovó? Ele só ficou um ano lá também, só na estreia. É? Mas eu vou te falar. Quando eu coloquei aquela roupa de aviador, eu fiquei me achando muito, não vou mentir, não. Nossa Senhora! Todo mundo me olhava assim. Tava olhando assim, sorrindo. Nem tinha dente na época também. Mas foi muito legal. Eu não sabia o tamanho de estar na Globo, principalmente porque uma pessoa me chamou, e eu agradeço muito essa pessoa. Um beijo. Me chamou pra mim ir pra cabine da Globo. Da Globo. Ah. Quando eu fui, aí, tipo, todo mundo ficou me chamando, assim, tirei uma onda, sambei, foi legal. Mas só depois que eu revejo, assim, eu vejo o tamanho daquilo. Eu era muito pequeno e não sabia o Você tamanho. só queria se divertir. Isso mesmo. Só queria se divertir. E o que eles falassem, tava dito. Se fosse pra sambar, eu sambava. O negócio dele é sambar. É samba ele. Vai ter que sambar pra gente aqui no final. Agora. Gente, o samba pra ele é atemporal. Fala uma coisa pra mim, como é que foi essa sua trajetória, está sendo essa sua trajetória com aqueles dois ícones do samba brasileiro? Vitor e Marcos. É extraordinário, eu não sei explicar, porque é uma coisa que a gente já vive de muito tempo, da nossa ancestralidade. Isso, desculpa. Mas é uma coisa que eu tenho que repassar, porque a gente, hoje em dia,
é muito preconceito que tem na dança, principalmente com homens que dançam. É, E aí eu não tenho muitas referências, então pra mim eles são os melhores. eles são referências. Sim, Eles são grandes a sua referências. referência e você está com um dos melhores. Sim. Né? Temos outras referências também de dança, né? Uma já está dá aulas fora do país, né? Então, você tem muito a ser agregado por esses dois jovens, né? Que faz um trabalho belíssimo lá em Vergueiro, né? No Centro Cultural Vergueiro. E acabei vendo seus vídeos interessantes, a coreografia tá perfeito. Mas me conta esse lado seu seu primeiro concurso. Nossa. Me conta como é que foi essa sua experiência, como é que você viu isso? Tanta gente ali te aplaudindo, e você, como é que ficou? Seu coração, as suas emoções, decorar aquele texto, falar de comunicação, como é que foi essa sua comunicação? Vamos começar pela comunicação. Vamos. Então, a comunicação, a gente sempre ensaiava em casa. A minha avó falou assim: todo dia você precisa estudar todo dia. Pelo menos 20 minutinhos por dia, mas tinha que estudar todo dia. Aprendeu a lição, né, vó? E todo dia eu tava lá, né, ensaiando com ela todas Hum. as falas. Quando eu falei, eu tava com medo de Hum. sair travado. Mas aí quando eu falei, eu fiquei solto, aí eu fiquei de boa. Mas aí o nervoso mesmo foi quando ela fez as perguntas, porque eu não sabia que pergunta ia ser. Aí eu fiquei com medo, É. mas foi muito legal. Foi É. muito legal o Você concurso. teve um sonho de 5 anos até chegar. Sim. Desde os 5 anos, eu sempre sonhava em ir pro concurso. Mas meus professores falavam assim: não, vai ter a hora certa vai chegar. É. E quando eles falaram que eu ia, a gente saiu bastante. E quando eu fui, deu certo, né? Você sabe de uma coisa que eu vou falar? E as minhas amigas também podem colaborar comigo. É... O seu mestre falou, não é hora certa. Não é hora certa. Eu também tenho alguns desejos, mas que eu sei que ainda não é hora. E eu tenho que esperar. Para você, doutora Beatriz, é assim? A senhora consegue realizar tudo assim no bate-pronto? Não, né? E a gente que é sambista, o samba conta sobre o tempo, né? O Som Rufino tem uma música que fala sobre isso, né? Então, o tempo da plantação não é o mesmo da colheita. Para quem é de Candomblé, né? Nação Angola, nós temos Quitembo. Então, tudo na vida tem um processo, tem as fases, e elas devem ser vividas com plenitude. Tanto a fase da plantação, do crescimento e da colheita. Para que você tenha uma colheita frutífera, você tem que ter a plantação também bem feita. Resumindo tudo isso, você tem que ter maturidade. É. A maturidade dentro da sua infância. Tem a maturidade dentro do período de ser infanto-juvenil. E a maturidade do ser adulto. Então, seja, todos nós passamos por essa experiência que você está nos trazendo, que é a questão, poxa, eu não estava pronto. Olhando lá para trás, você tinha 5 anos. Hoje você tem 10 anos. Veja quanto de amadurecimento você trouxe para esse seu samba, para essa sua coreografia e para esse momento na sua vida. Não é isso, Yara? Exatamente. É trabalhar a paciência e a todo instante é olhar para trás para ver a nossa evolução. Então, você traz aqui um elemento importante. Você tinha uma vontade, um desejo aos 5 anos. Hoje, com 10 anos, você tem outros. Quando você tiver 15, você vai ter outros. Quando tiver 20, outros. E quando você olhar para tudo isso, você vai olhar para você lá com 5 anos de idade e você vai ver o quanto você evoluiu, o quanto você cresceu e quantas pessoas se apaixonaram por você, pelo seu amadurecimento. Então, a paciência faz com que a gente galgue muitos espaços. E é como se você olhasse para um baobá. O baobá, ele começa pequenininho, daqui a pouco ele é uma árvore frondosa, grande, que traz sombra, que traz conhecimento para todas as pessoas, e é isso que hoje você é. Você é um baobá pequenininho, mas que está crescendo Está se tornando um e que a gigante. gente vai poder
não ficar à sombra do Matheus, mas que a gente vai poder ir para a avenida e falar, eu conheço esse rapaz. Esse rapaz aí, eu Já conheço sentou do ele. meu lado. Olha a Gravei até um paciência. podcast com ele. Não é? Então, eu gravei até um podcast com ele. Exatamente. É Então, isso. paciência, Matheus, que a gente consegue chegar. Mas voltando a falar da questão do seu primeiro concurso, você está associada à SASP, é isso? Isso. A SASP, hoje você desfila no Camisa 12. E como é que é essa sua interação com a SASP que te projetou dentro do samba no seu primeiro concurso? Então, no concurso, a gente tinha essa preparação, todos tinham a preparação. Concurso, eu vou te falar, foi muito acirrado. No concurso, sempre vai bastante pessoas, mas no meu ano foi o dobro. É mesmo, Matheus? Foi. E como é que você driblou esse nervosismo, essa a ansiedade? Porque você vê pessoas, você quer transformar isso. Você teve vontade de correr ou você ficou ali quietinho com os seus parentes, os seus, né? Me conta essa história, porque eu já estou aqui ansiosa para saber. Então, vou te contar. Eu botei na minha cabeça que eu não tinha que ganhar, eu tinha que me divertir. Porque se eu ganhasse ou não, eu ia estar participando, isso é maravilhoso. Muito bem. Então, quando o meu nome foi anunciado, eu fiquei muito feliz, eu só queria chorar. A minha avó, mais ainda. É que ela ficou descontrolada, né? Ela ficou descontrolada, é isso? Não, é porque é muita emoção, É sabe? verdade. É um sonho que vem desde pequeno, é muita Mas coisa. você ainda era pequeno, não foi com 5 anos? Oi? Não foi com 5 anos que você ganhou o concurso? Não. Não, foi com quantos então? Com 10. Ah, já era um rapazinho, um pré-adolescente. Você estudou tudo e com 10 anos, seus mestres disseram que você já estava preparado? Sim. Ai, que lindo! Ai, que lindo! E aí você ganhou a faixa? Me conta como é que foi esse lado da faixa. Gente, é muita felicidade. Você não sabe como que expressa, só vai lá, só quer ficar com a faixa. Aí dá close, samba. Nossa, muito bom, muito É bom. essa faixa aqui? Esse tal do close, mostra aí pra Olha! gente, mostra aí essa faixa. Ah, aqui, ó. Essa faixa. Olha só. O que representa essa faixa para você, Matheus? Representa muita honra e muita paciência. Paciência, né? Para você chegar a esse nível de ser um passista de Ouro-Mirim, né? E o que você pretende para o futuro? A partir dessa faixa aí, o que você pretende? Eu pretendo ir pro infantil, Uhum, participar do concurso infantil, sim, do juvenil juvenil. e ir pro concurso da liga. Ah, liga. A tua meta, o teu sonho é chegar lá na liga. Sim, Chegar a dançar o carnaval dos grandão, nananã, e tá entre eles, é isso? sim. E você já traçou toda essa trajetória aí que você pretende. Então, essa faixa é o seu passaporte, é isso? Sim. E para onde você vai, você leva ela. É Para isso você ir mesmo. abrindo portas. É Muito isso bem. mesmo. É isso mesmo. Parabéns pela trajetória. Obrigada. Vamos falar de igualdade racial? Bora? Bora? Iniciamos essa conversa. Me diga aí o que é uma igualdade racial. E por que é importante para nós, enquanto indivíduos. Antes da perspectiva jurídica, né, a igualdade racial, ela é uma perspectiva sociológica. Então, pensar em igualdade racial é pensar em uma sociedade em que justiça racial é aplicada e em que a racialidade não estratifica os tratamentos. A gente tem uma... Quando você coloca estratifica os tratamentos. Traduza isso para uma linguagem. É hierarquizar tratamentos, ou seja, não torná-los nivelados. Você tem tratamentos desiguais, por isso
a luta pela igualdade, porque Sim, hoje nós temos tratamentos desiguais desiguais. a partir da racialidade. Em breve eu lançarei um livro chamado A Racialização das Oportunidades, que fala exatamente sobre isso, porque à medida em que nós somos uma sociedade estruturada e pautada no racismo, a classe social, por exemplo, nós estamos em um determinado bairro, que tem pessoas da mesma classe social, mesmas condições econômicas. O tratamento que é ofertado à pessoa negra é diferente do tratamento ofertado à pessoa branca. A gente vê isso com migrantes de África e com migrantes, por exemplo, europeus. É muito diferente. Então, respondendo da forma mais sucinta possível, a busca pela igualdade racial é a busca por uma reparação e por uma correção moral histórica no Brasil, mas uma correção moral que afeta economia, política, saúde, moradia, todos os acessos de direitos fundamentais e básicos que deveriam ser assegurados à A população. população. Ok. Me fala um pouco sobre a estrutura. Bom, acho que a conversa que a gente vai fazer aqui, ela é muito transversal. Tanto a minha fala com a doutora Beatriz, ela é muito transversal, porque a gente vai falar basicamente das mesmas coisas. O racismo estrutural, ele dá aqui início, né, com a falsa abolição, porque o que a gente sofre hoje, ele inicia ali quando ocorre a falsa abolição, que não garantiu direitos e oportunidades para a população negra. E aí a gente tem toda essa sequência de situações de prejuízos à população negra, que não teve acesso a direitos, a oportunidades, não teve direito à terra, não teve direito à saúde, à educação, não teve direitos ao sobrenome. Por isso que eu sempre também procuro dizer o meu nome, meu sobrenome, porque muitos dos nossos, quando saíram arrancados da Mãe África, vieram de lá somente como números dentro do navio negreiro. Então, esse racismo estrutural que a gente discute ainda hoje é fruto dessa situação que o nosso país viveu e que foi um dos últimos países a abolir a escravatura. Então, existe um longo trabalho para que a gente consiga mudar toda essa estrutura e ofertar condições de dignidade para a nossa população. Então, é inaceitável, por exemplo, que no ano de 2026 a gente tenha que fazer esse tipo de discussão. Falar sobre o racismo, falar sobre aquilo que machuca as outras pessoas. Não faz sentido algum quando nós vimos há pouco tempo atrás, no Rio de Janeiro, um jovem ser chicoteado. Não faz sentido algum, não faz sentido nenhum. Nós temos as nossas mulheres, as mulheres negras, quando elas vão ter os seus bebês, elas receberem menos condições para terem os seus bebês de anestesia. Não faz sentido algum. Nós discutimos, por exemplo, a violência policial, porque um jovem negro, por exemplo, saiu correndo fazendo exercício, porque a sociedade olha de uma outra maneira. Não faz sentido algum nós termos que ainda nos colocar nas situações dizendo, olha, nós precisamos de políticas públicas para que a população negra possa ascender, chegar, ter as nossas representatividades no parlamento, por exemplo. Nós somos maioria da população, nós construímos a estrutura dos estados e do nosso país, mas, no entanto, o Estado nos nega este direito por conta desse racismo estrutural que ainda está muito entranhado no nosso país. Então, é importante que toda a sociedade, aí independe da cor, da melanina, de cada pessoa, que a gente faça essa luta. Nós temos legislação, nós temos uma lei aqui no nosso país que ela é importantíssima, mas ela precisa de fato ser aplicada para que a gente não tenha que discutir isso. Mas enquanto a gente tiver a necessidade de discutir, eu tenho certeza que nós vamos fazer a discussão. Estamos avançando muito, mas ainda temos uma longa estrada, né? para poder percorrer. Por isso, mais uma vez, sempre ressaltando a importância do Matheus estar aqui, porque eu tenho certeza que onde quer que ele esteja, ele vai conseguir levar a mensagem para outros adolescentes, para outras crianças, mas com a voz dele, com o jeitinho dele, ele vai tocar o coração de muitos adultos para as violências que nós ainda vivemos no nosso país. Maravilhosa essa sua fala. A senhora tem alguma coisa a concluir, Eu gostaria de... a falar dentro do que ela falou, ou contraponto? Sim, eu gostaria que no futuro, né, no futuro
do Matheus, né? Quando o Matheus tiver a minha idade, eu gostaria de ver mais pessoas brancas falando sobre o racismo e estratégias de combate ao racismo, porque, na verdade, quem criou isso foram eles, né? Em 1915, o Congresso Internacional das Raças não tinham pessoas negras, só tinham representantes das nações, inclusive da nossa, né? Lacerda Uhum. Batista estava lá, mas uma pessoa branca. Então, esse problema não foi criado por nós, mas gentilmente a gente está criando soluções. Mas é importante que quem participou e se beneficiou, ainda que não diretamente, mas em suas gerações, quem participou da criação desse problema também venha participar da criação das soluções para isso, né? Até porque Exatamente. está em uma situação de conforto muito melhor do que a nossa. Porque a gente fala sobre as nossas dores também, né? Criando essas soluções. Na sua atuação como advogada e pesquisadora, quais são os principais desafios para garantir igualdade racial no Brasil hoje? Primeiramente, é uma ruptura com aquilo que era produzido intelectualmente nas principais universidades, né, nas academias do saber, porque as produções que existiam no passado eram para reforçar uma ideia de uma democracia racial que vem lá da década de 30, com Gilberto Freire, Casagrande Senzala e tudo mais. Então, quando em grande número, é um grande número assim, mas quando em um número maior a população negra passa a acessar esses espaços da universidade a partir de política pública e de legislação de cotas raciais para acesso à universidade, nós precisamos romper algo que já estava posto. Nós trouxemos as nossas perspectivas para a academia. E isso é muito difícil, porque os professores que estavam lá são professores que ainda estão, né? Que não estudaram, por exemplo, legislações antirracismo, legislação antidiscriminatória. Os direitos humanos, eles nascem para o mundo com a projeção que tem hoje, inspirados a partir do horror da Segunda Guerra. Mas antes do horror da Segunda Guerra, houve o horror da escravidão e que não inspirou essa humanidade. Então a gente precisa convencer, é uma disputa ideológica. A gente precisa convencer a importância de se falar sobre isso. A gente precisa procurar orientadores que topem as nossas pesquisas. Eu tenho uma pesquisa de mais de 10 anos atrás, eu comecei ela em 2013, que é uma pesquisa sobre direito consuetudinário indígena. Eu tentei 3 anos um orientador e ninguém aceitava, porque dizia que não tinha isso no Brasil. Hoje, há aproximadamente 2 meses, essa tese está no STF. Mas é algo que está sendo produzido há mais de 10 anos. Então, como eu disse, né, para o Matheus, a gente tem o tempo da colheita, o tempo de escolher a semente. Maturação. Mas enquanto isso, a gente está vendo a nossa população sendo violentada. Está também sendo violentada, a ruptura dos laços ali de oportunidades. Então, os nossos pontos de narrativa, enfim, eu acho que tem de pior hoje para a gente conseguir produzir pesquisa e promover igualdade é exatamente o desafio que o racismo propõe. Ele te tira desses espaços, né, de disputa de narrativa ou te coloca em uma narrativa inferior. Entendi. Né? Porque é como se nós não produzíssemos intelectualidade, porque nós não estamos pautados necessariamente nas referências que a academia traz. Eu no mestrado tinha como referencial teórico Carolina Maria de Jesus. E a minha pesquisa não foi aceita por 3 processos seletivos, porque disseram que Carolina Maria não era uma socióloga. Mas se ela estudou e interpretou a sociedade, ela era o quê? E que teve seus livros traduzidos para vários países, né? Sim, mas ela era considerada na academia, né? Eu mestrei na Universidade de São Paulo. Ela era considerada literária, que também é, mas quem analisa e interpreta a sociedade ao seu tempo, a partir da fenomenologia, que foi, né, o que ela fez, se chama sociólogo. Isso é ciência social. Carolina Maria de Jesus é uma cientista social, mas negra. Exato. Você sabe E que que isso falou significa... da sua dor cotidiana, né?
E que Porque o que ela contou escrevia ali era o que ela vivia todos os dias, né? Diariamente. Exato. Então, que era a partir de um diário, né? Exatamente. E que contou e, inclusive, rebateu uma era em que foi considerada a era do ouro no Brasil, né? Que era de JK, em que o Brasil teve uma ascensão econômica, o produto interno bruto teve de fato, né, uma industrialização que trouxe muito dinheiro para o Brasil, mas que não se reverteu para a população negra. Então, em um momento em que o Brasil se hiperdesenvolveu, a população negra se subdesenvolveu, porque foi nessa mesma época em que houve o aumento das favelas, local onde a maior parte das populações que habitam são pessoas negras. Então, Carolina Maria traz esse olhar para a gente que reforça que o problema do Brasil não é sobre classe, é sobre estrutura de raça. Mesmo com o Brasil tendo um Um boom. boom econômico, isso não foi repassado para a população negra. E aí a gente olha as fotos do ABC, por exemplo, paulista, e vê quem eram aqueles que trabalhavam nas indústrias, por exemplo. Não tem pessoas negras ali. E você acredita que a gente vive numa sociedade igualitária? E onde ainda vemos essas desigualdades? Aonde mais vemos essas desigualdades? Bom, não somos uma sociedade igualitária. Não imagino que eu verei, infelizmente, né, uma perspectiva realista, mas não imagino que eu verei uma sociedade igualitária. Acredito que eu verei uma sociedade menos desigual, mas igualitária não, porque o maior desafio que nós temos para se criar uma solução é reconhecer o problema. Então, eu costumo dizer que reconhecer o racismo é como você fazer um exame. Para você aplicar um tratamento a uma doença, você precisa saber qual é a doença que você tem. Do ponto de vista sociológico, nós negamos muitas vezes o racismo no Brasil ou minimizamos ele ao racismo direto, à ofensa direta, que também é um problema. Mas não é estrutural, porque discurso a gente muda. Agora, estrutura é muito mais complexo de mudar. Então, eu acho que o principal desafio que a gente tem hoje para alcançar a igualdade é exatamente entender que, assim como tudo se modernizou, ninguém usa o carro de 1970, ninguém usa a internet de 90, ninguém usa o celular de 2010. O racismo também é uma tecnologia de manutenção de privilégio, ele se modernizou. E ele se modernizou no discurso. Na realidade? Na prática e na estrutura, tá tudo igual. Muito bem. Frente a isso, o que tem você a dizer? Primeiro dizer que concordo com toda a colocação que a Beatriz faz aqui. E toda vez que eu falo desse assunto, ele me dói muito. Me dói porque, assim, saber que o ser humano, ele tem coragem, ele tem a capacidade de ferir ao outro, ao seu semelhante, fazendo a diferenciação pela cor, pelo seu local de nascimento, pela sua religião, pelo seu credo. E aí é importante o que a doutora Beatriz traz, quando a gente fala dessa questão do racismo estrutural. De fato, a gente precisa ter esse compromisso da sociedade para que a gente possa mudar. E eu também não tenho a perspectiva de que eu vá ver um país mais igual. Eu estou fazendo aquilo que eu posso para poder deixar um futuro melhor ao meu filho, ao meu neto, ao Mateus e a todas as outras pessoas. Mas é uma luta que a gente precisa travá-la cotidianamente, assim como outras pessoas fizeram para que eu pudesse hoje estar aqui fazendo também essa luta. E aí tem uma frase do Frantz Fanon que ele diz que o racismo não fere só por fora, ele também coloniza o modo de ser, que é o que a gente está vivendo hoje. Quando a gente tem essa exacerbação do racismo de diversas formas, e quando a senhora fala que o racismo se moldou também, assim como as estruturas diversas do nosso país, o racismo também tem se moldado, é o que a gente está vendo. Ele vai se adaptando. É como se ele estivesse dentro de uma caixinha, você sacudisse de um lado para o outro a cada tempo, e ele vai se moldando de acordo com a forma que você está colocando. Hoje,
A gente tem aqui, nós estamos falando de racismo recreativo, inclusive, em que cada vez mais, utilizando, por exemplo, as tecnologias, as redes sociais, as pessoas entendem que as redes sociais é um meio seguro para cometimento desse crime. E não é. A gente precisa falar sobre isso. E aí você comete o racismo contra a criança, às vezes por conta do cabelo, do seu nariz, por conta de alguma outra coisa, na escola, por conta de algum programa que passou. E as pessoas vão se utilizando, porque acham, eu tô aqui na minha casa, atrás da tela do computador, ninguém está me Ninguém vendo, tá me eu posso vendo. falar o que eu quero. Não funciona bem assim. A gente precisa dizer para as pessoas que esse ambiente também precisa e está sendo regulado. Mas, sobretudo, a gente precisa fazer letramento racial para toda a sociedade. Não é só um problema meu, não é só do Matheus, não é da Beatriz, não é só nosso, é um problema de toda a sociedade. O país precisa assumir que nós somos um país racista, que nós temos problemas graves, inclusive para a gente conseguir galgar essa igualdade. Enquanto isso não for feito, nós vamos ficar enxugando gelo. E toda vez a gente lê uma matéria no jornal, a gente assiste um programa de jornal ou liga a TV, a gente fica sabendo de alguma pessoa, personalidade ou não, que passou por violência de racismo. E quando é personalidade, ainda repercute. E E quando quantas não é? outras milhões de pessoas que passam por essa violência que sequer consegue fazer um vídeo para dizer que passou por essa violência? E aí tem uma outra questão, viu, Cléo, que a gente precisa trazer também, que é a necessidade, urgência e importância de todas as vezes que as pessoas passarem por esse tipo de violência, de fazer o boletim de ocorrência. Porque com o boletim de ocorrência, nós vamos dizer ao Estado que essa violência está ocorrendo, onde ela está ocorrendo, de que forma ela está ocorrendo e a necessidade da aplicação da lei ou da produção de novos instrumentos normativos para que a gente possa combater esse tipo de violência. Mas não é só tratar do racismo. A doutora Beatriz falou que está lançando um livro recentemente. Ela falou de Carolina Maria de Jesus, que não é reconhecida como socióloga, mas nós temos a Lei 10.639, que já tem mais de 20 anos e que ainda, infelizmente, ela não é aplicada como deveria no Brasil. Nós ainda temos crianças no ambiente escolar que passam por esse tipo de violência dentro do ambiente escolar, Dentro do onde ambiente nós escolar. deveríamos formar as nossas crianças para que elas não sofram. Assim como nós não conseguimos ainda ter efetividade da Lei 10.639, porque ainda nós não temos todos os profissionais da educação habilitados para poder tratar e aplicar essa educação na grade como deve ser feito. Aproveitando essa sua fala, eu ia buscar entender de vocês em que momento a gente pode falar desse racismo estrutural, dessa igualdade estrutural, enquanto na primeira infância, dentro dos ambientes escolares, e como esses ambientes estão ou não preparados para essa demanda? Bom, primeiro, a gente tem que falar desde sempre. É começar dos pequenininhos até os grandões. Mas nós já temos aqui uma população. Então a gente precisa trabalhar a todo instante. Eu não posso só pegar as crianças, porque se eu trabalhar só as crianças, eu vou deixar de dar atenção para aqueles que já estão com a sua vida em andamento. Então eu preciso fazer isso a todo momento. É na primeira infância, é no ensino médio, é no ensino na graduação e por aí vai. Esse trabalho precisa ser feito poder público e sociedade civil, mas também as instituições privadas precisam fazer. Porque às vezes eu não vou conseguir fazer esse letramento com alguém no ambiente escolar, mas ela está dentro de uma empresa, a empresa também tem responsabilidade de fazer isso. Não é com a mesma ferramenta, mas ela também precisa fazer esse adequamento, precisa fazer esse letramento para que a gente consiga, de fato, buscar essa igualdade. Enquanto a sociedade como um todo não assumir essa responsabilidade, porque o racismo é responsabilidade de todas as pessoas, nós não vamos conseguir avançar. Vai ficar a luta aqui de uma população, de um lado, que é a população negra, falando que existe o racismo, que nós estamos sofrendo violência, mas do outro lado nós temos aqueles que fazem questão da manutenção desse racismo. Então, a gente precisa ter a junção dessas pessoas todas para a gente conseguir avançar e conseguir, de fato, ter essa igualdade. Então, eu vejo que é em todos os níveis, não dá para eleger um ou outro. Ok. E qual é a função da instituição OAB nesse sentido da igualdade racial? Antes de falar da função da OAB,
Eu queria só deixar um recado também para quem nos escuta, para a população negra especificamente, que é o seguinte: como eu disse, eu não tenho perspectiva de ver a igualdade hoje, mas dentro dos meus espaços, consciente do meu tamanho, eu sei que eu não posso mudar o mundo inteiro, mas o meu mundo eu posso mudar. E eu sou muito coerente entre as minhas falas e as minhas ações. Uhum. Então, nós não podemos nos distrairmos com incoerências. E dentro dos nossos espaços, dos nossos mundos, a gente pode sim promover diferenças com o que a gente tem aí apresentado pela sociedade. Então, promover espaços seguros, espaços de debate, espaços de acolhimento, referenciados no que a gente tem no Brasil e não nos Estados Unidos, que tem como, né, uma lógica aí, um capitalismo exacerbado, uma neocolonização. Então, primeira coisa que eu acho importante é deixar esse recado, porque às vezes a gente quer criar soluções para o Sul com mecanismos do Norte. A gente vive no Brasil, nós somos brasileiros, né? Então, Necessidades diferenciadas. diferentes. Referência, sim, a gente pode buscar de diversos lugares. Da África do Sul, por exemplo, as políticas de igualdade da África do Sul, do ponto de vista legal e formal, são sofisticadíssimas. Oriento a todos que leiam, quem se interessa por esse tema. Mas o que se aplica lá não se aplica aqui, né? Eles foram colonizados por ingleses, nós fomos colonizados por portugueses, no Nordeste tem colonização holandesa, enfim, temos uma carga demográfica muito diferente de qualquer outro lugar do mundo. Então, a gente tem que se olhar enquanto povo preto, e mudar as nossas estruturas a partir de nós, né? De promoção daquilo que a gente precisa produzir de fato para o nosso coletivo. Às vezes a gente acha que é pequeno fazer por exemplo, eu tenho um projeto que é uma comunidade, né? Eu falo que é um quilombo em festa, que eu recebo diversas pessoas. E naquele espaço, eu faço questão de educar aquele público e desestimular determinadas práticas que eu acho extremamente nocivas entre pessoas pretas. Então, eu não estimulo concorrência, eu não estimulo a sexualização, eu não estimulo a violência geracional. Eu gosto de ver criança, eu gosto de ver jovens, eu gosto de ver idosos, todo mundo junto, num encontro geracional para aprender junto. Então, é o pouco que eu posso fazer para essa comunidade, mas se cada um de nós fizermos isso nos seus microcosmos, é muita coisa, né? Agora, respondendo o papel institucional da OAB, a OAB ela tem um papel institucional que eu vejo como uma tríade. Então, primeiramente, é uma instituição que dialoga diretamente com o sistema de justiça brasileiro, que tem um peso e uma importância histórica muito grande, inclusive no período da redemocratização no Brasil. Então, esse papel institucional e de busca pela democracia, que também não existe democracia sem igualdade racial, é fundamental utilizar esse espaço institucionalmente. A OAB ela também é um local de disputa de narrativas em que, quando nós temos assuntos acerca da justiça racial sendo pulverizados na OAB, a gente está educando uma classe que, segundo a Constituição Federal, é a responsável, que é a advocacia, pela manutenção da democracia no Brasil. Então, a gente está educando essas pessoas para que elas criem teses no judiciário, para que quando as pessoas notifiquem a partir de boletins de ocorrência, que inclusive são muito subnotificados, porque a população não tem confiança, mas tem que registrar sim. Está criando teses para que o advogado possa movimentar uma ação, provocar o judiciário, provocar o promotor de justiça, criar jurisprudência. Então, segundo pilar dessa tríade. E, por fim, né, o terceiro, eu poderia falar de muitos outros, mas também a OAB também traz uma importância, porque a OAB é a casa da advocacia e da cidadania. É isso que está escrito lá
no nosso estatuto. Então, a OAB também tem esse papel de representar a sociedade a depender do caso, não em casos individuais, mas em determinados casos, como amicus curiae. Para quem não é da área, amicus curiae é tradução do latim de amigos da corte, ou seja, quando tem uma ação que envolve uma estrutura da sociedade e que a OAB pode representar o povo, ela vai lá e, junto com outras instituições, representa essa camada da sociedade, por exemplo, a DPF das favelas. A OAB participa e ela diz ali quais são as violações daquela população, o que sugere, né, como os magistrados devem decidir com base na legislação, nas convenções internacionais. Então, a OAB tem esse papel muito importante também de representar a sociedade e de estimular, de provocar, de cobrar, ó, isso aqui está acontecendo, vocês não fizeram nada. Né? Promotoria, Ministério Público, o que vocês estão fazendo com relação a A isso? comunidade tem que Sim, fazer a sua parte. tem que produzir, mas é isso. Do lado de cá, do nosso lado, já que infelizmente não temos igualdade, então eu falo do lado de cá porque ainda tem essa diferença. Sim. A gente está produzindo e produzindo muito e produzindo com excelência. Sim. Mas nós temos que reconhecer que em espaços de poder nós não somos a maioria. E no judiciário, nem se fala, nós não somos a maioria. Então, quando o Matheus falou sobre a trajetória dele, né, e os 5 anos, e aí ele adicionou o que isso representa também dedicação. E eu gostaria muito de ver a população negra naquilo que ela se propuser a fazer. Se você quiser ser bailarino, se dedique. Se você quiser ser médico, se dedique. Se você quiser ser empresária, se dedique. Se você quiser ser juiz e juíza, se dedique. Porque o que eu mais quero ver é que nós ocupemos os espaços para que as nossas narrativas sejam de fato interpretadas com a seriedade que elas têm. Porque o que tem de juiz não negro decidindo sobre se o racismo é um mero aborrecimento ou se o racismo é uma violência contra a dignidade da pessoa negra, são os juízes brancos que estão fazendo isso. E aí o é que um mero eles conhecem? aborrecimento, mas vai lá e xinga um deles. Não vai ser um mero aborrecimento. E é importante dizer também que foi com mais de 90 anos, né? Quando a OAB teve a sua primeira presidenta, que foi instituído o Prêmio Esperança Garcia, né? Que a Exatamente. gente traz aqui a valorização das nossas mulheres, da população negra, e o Prêmio Esperança Garcia premia as advogadas que estão ali fazendo o seu trabalho, que tem ali nos seus diversos espaços, trazendo essa pauta extremamente importante. Então, acho que a OAB também acerta quando cria esse prêmio, que foi através de uma comissão com diversas outras advogadas, mulheres potentes e importantes aqui do estado de São Paulo, que cria aqui condições para que isso ocorra no Brasil inteiro. E também foi a partir da seccional de São Paulo que teve aqui a obrigatoriedade de ter comissão de igualdade racial em todas as subseções, que é um passo extremamente importante através dessa instituição que reconhece a necessidade de fazer a discussão e de fazer também a formação com seus quadros, no caso, os seus advogados e advogadas. Então, parabenizar aí a comissão, sei que a senhora estava presente também nessa luta, e a gente precisa sempre falar sobre essas conquistas que a gente tem. Da visibilidade, né? Exato. Sim. Da Porque nem todo mundo visibilidade. sabe, né? Porque nem todo mundo sabe. Nem todo É. mundo sabe. E às vezes acha que o papel do advogado é só ficar lá no seu escritório aguardando chegar algum cliente. Não, tem muito mais trabalho que é tem feito, muito né? mais. E, inclusive, trabalho não remunerado, tá? Porque essa Exato. parte é pro bono, né? Exato. Mas é importante, sim, porque a gente, a partir de que foi tornada a Comissão de Igualdade Racial como comissões permanentes, a gente passa a tratar a justiça racial não mais como uma opção. A justiça racial é um dever. E deveria ser interpretada assim sempre, né? A Constituição é de 1988, isso já estava na Constituição de 88. Mas a gente precisou, assim, de mais de década para esse reconhecimento institucional. Então é isso, essas narrativas que estão em disputa são narrativas que, como eu disse inicialmente, são disrupturas de estrutura. A OAB também é uma instituição estruturalmente brasileira, ou seja,
A maior parte das pessoas que estão nesse espaço de poder não são pessoas negras. Então, as nossas narrativas precisam e demandam de um tempo para a mudança de fato de estrutura. O discurso é lindo, mas Mas na a prática, mudança de estrutura, ela demanda, às vezes, até mesmo a demolição. É como a construção civil. Então, isso demanda tempo, paciência, estratégia e inteligência também, né? eu vou fazer uma pergunta talvez boba, mas eu acho que é muito necessário. A produção de conhecimento, como livros, pesquisas e curadorias, elas têm um papel extremamente importante nessas lutas. Como é informar como a informação pode transformar a mentalidade e estrutura? Posso começar? Pode, ficar à vontade, doutora. Primeiro, eu acho muito importante nós recontarmos as nossas histórias. Há um provérbio africano que não sei de qual país de África, que diz que enquanto o caçador contar a história, o leão sempre vai ser O vilão, o abatido, um na verdade, abatido. né? Quando os leões começam a contar a história, aí a narrativa muda um pouquinho, porque esses caçadores também tiveram as suas mazelas. Então, primeiro ponto é nós contarmos as nossas histórias a partir da produção de conhecimento de pessoas negras. Então, aqui a gente já falou de Carolina Maria de Jesus, Franz Fanon, mas tem tantas outras referências, Milton Santos Abdias, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento. Fora do Brasil, né, nós temos referências que podem também ser inspirações para nós a partir de África e não a partir necessariamente dos Estados Unidos ou da Europa, porque dialogam muito mais com a nossa realidade, porque Sim, o Brasil é uma nação banto. A forma como a gente se organiza, principalmente o que é de cultura afro-brasileira. As nossas organizações em roda, você olha o João em roda, roda de samba em roda, candomblé em roda, independente da nação. A Umbanda em roda. A gente a gente bebe dessa fonte. Então, primeiro ponto isso. A produção de conhecimento a partir das nossas narrativas reconta a nossa história e nos tira do lugar, do olhar de escravizados e nos conta outras histórias de reis, de rainhas, de guerreiros, de estrategistas, de engenheiros, de agrônomos, de muitas coisas. Ponto um é esse. E isso já nos traz perspectiva para o futuro, porque a gente se espelha num passado que não começou com a escravização moderna. Para o presente, a gente consegue enxergar a realidade. Porque, como eu disse, a gente só aplica um remédio eficaz se o exame apresenta a realidade da doença que a gente tem. sim. Senão Se você não, vai só tomar paliativos. só paliativo e vai piorando. Vai É. piorando cada vez mais e às vezes ameniza a dor. Aí Mas você não acha que tá cura. curado, mas não tá, né? Ali. Então, primeiro ponto para o presente. Passado, como eu disse, presente a gente consegue fazer um diagnóstico e para futuro a gente consegue pensar momentos ou alternativas possíveis e melhores a partir de tudo isso, retomando a nossa história. Então, a produção de conhecimento ela é fundamental. E eu volto a reforçar, porque, enfim, eu sou muito focada nessa questão de que a gente precisa também ter os nossos referenciais, os nossos heróis. Os heróis da nossa história afro-brasileira, da nossa nação. No Brasil, nós tivemos o que muitas nações não tiveram. Haiti teve, mas muitas outras nações não tiveram. Nós tivemos aqui uma república fundada na justiça racial e no jamaísmo. O jamaísmo é uma forma de organização comunitária, política e econômica, que foi a República de Palmares. Na prática, não na teoria. As pessoas estudam, e aí eu não estou falando aqui de direita e de esquerda, tá? Até porque, como eu já disse, eu sou jamaísta. As pessoas discutem a solução do Marx. As pessoas discutem a solução do europeu. Quando nós tivemos no Brasil uma república pautada em justiça racial, a partir de referenciais africanos,
E nós não falamos sobre isso. Por que que a gente fica bebendo de uma fonte Que não é a que nossa. não é a nossa? Nós tivemos a solução aqui na prática, não na teoria. É lindo. Como eu falei, eu sou formada na Faculdade de Filosofia, Letras também, né? Entre outras formações, da Universidade de São Paulo. Então, eu estudei muito Marx. Legal, bacana, na teoria, mas a gente teve prática. Olha, doutora, é um assunto que demanda tempo. E acho que tem uma outra coisa para contribuir com tudo que a Beatriz trouxe, que é uma das coisas que a gente vem perdendo. A gente tinha, por tradição, principalmente os mais velhos, em determinado momento do dia, reunia a família, as crianças, o adolescente, e contava histórias. Então, passava de pai para filho, a gente não ia perdendo as nossas referências. E, de um tempo para cá, a gente vem perdendo isso, porque as pessoas elas vão morrendo, aí não tem quem conta essas novas histórias, e a gente vai se apegando àquilo que é apresentado para a gente naquele momento. Então, contar a nossa história ela é extremamente importante para que a gente não permita que as mentiras que nos são contadas, elas se perpetuem enquanto verdades. E mais importante que contar as nossas histórias é nós produzirmos os nossos próprios referenciais, os nossos próprios materiais, porque isso a gente deixa registrado na história. Isso A eu gente também acredito ser muito materializa importante. na história. Porque só contar em algum momento ela vai se perder. Então, eu sou uma pessoa que eu incentivo muito as pessoas a escreverem, né? Em qualquer lugar que você estiver, e hoje a gente tem formas diversas de escrever. Hoje, qualquer coisinha que você gravar ficou na internet, ficou lá. Né? Então, a gente precisa ter esse hábito. Só que tem uma outra questão: nós ainda temos vergonha de falar de nós. Nós ainda temos dificuldade de dominar essa tecnologia aqui para produzir os nossos referenciais. E às vezes escrever não é escrever só um grande livro, mas participar aqui do podcast. Esse podcast, daqui 10 anos, ele vai poder ser acessado pelas pessoas e vão ver que nós estivemos aqui, o que nós falamos. É sobre isso. Porque nós estamos criando uma cultura de falar sobre as nossas coisas, do que nós estamos fazendo. Dores. Exatamente. Então, eu quero dizer e chamar todas as pessoas para que elas possam ter mais vontade de escrever, de falar. Escrever não é escrever um livro de 100 páginas, não. Às vezes, se você escrever uma página e deixar lá registrado na história, isso já vai fazer a diferença, né? já faz a diferença. Exato. Meninas, é assim, a gente está indo para os minutos finais. Mas já? Para os minutos finais do nosso horário. E eu gostaria que vocês fizessem aí as suas considerações sucintas, mas deixando as considerações de vocês, mas uma coisa motivacional. A gente entende que a desigualdade ela está aí, mas nós precisamos reverter essa situação. Por favor. Bom, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com você, agradecer ao Matheus por estar aqui do lado dele. A avó está ali toda feliz da vida, né? E te cumprimentar, né? Pelo incentivo que você dá a ele, e ele é referência para tantas outras crianças. Agradecer aqui o pessoal do suporte aqui que está aqui nos auxiliando, agradecer a Beatriz pela companhia e oportunidade do debate, Cléo, você pelo convite, dizer a todas as pessoas para que elas não desistam, para que a gente possa cada vez mais nos darmos as mãos, para que a gente possa transformar a nossa sociedade e que todos os dias nós seremos referência para outras pessoas. E um dia, e eu espero, apesar de ter dito que não tenho a esperança, mas que esse dia ele possa dizer para mim, você não tinha razão naquela sua fala, chegou o momento. Então, dizer para que todas as pessoas possam estar junto conosco, nos dando as mãos. A outra coisa que eu queria dizer, que é importante, nós estamos aqui, daqui a pouco nós vamos chegar no mês de novembro.
E o Estado de São Paulo e o Brasil hoje tem o feriado da Consciência Negra. O feriado da Consciência Negra, ele é uma luta do movimento negro. É uma conquista do movimento negro para que a gente possa... Não é um dia só para a gente descansar, embora quem queira descansar tem Fique à todo o direito de vontade, descansar. mas Mas é um dia para que a gente possa fazer uma reflexão sobre tudo que nós vivemos e para onde nós queremos caminhar e da responsabilidade e compromisso que eu tenho com o Matheus e com todas as nossas crianças. Então, eu estava coordenadora do SOS Racismo naquele momento. Quando foi sancionada no ano de 2023 o feriado da Consciência Negra, e no ano seguinte, no mesmo ano, foi feito o feriado nacional. Aqui em São Paulo, por isso que eu deixei aqui, inclusive, né, que nós falamos aqui sobre a consciência negra, que é a Lei 17.746 de 2023, que é de autoria do deputado Barba, mas que é um compromisso que a gente tem com uma sociedade brasileira para que a gente possa transformar e que num próximo convite que eu vier aqui seu, que a gente possa falar de outros temas e que a gente venha comemorar a igualdade, a justiça para toda a nossa esse é população. um desejo que eu tenho, tanto é que esse podcast existe por conta disso. Por favor, doutora, faça suas considerações Primeiro, eu quero agradecer, finais. Cleo, pelo convite, agradecer por estar aqui acompanhada de pessoas que me inspiraram hoje, né? A dedicação do Matheus me inspira também para eu me dedicar aos meus objetivos, porque não é porque nós já estamos adultos que nós também não precisamos de inspiração para dedicação. Então, Você é uma te grande agradeço. inspiração. Agradeço a Yara também por compartilhar e por trazer aqui também perspectivas que me fizeram refletir, a todo o apoio aqui, a parte técnica, a avó do Matheus também, a todos vocês que acompanharão e multiplicarão essa conversa para outros espaços. E o que eu quero dizer aqui, e que eu já disse, para ser sucinta, é que nós precisamos ter noção de quem somos e de quem queremos ser, onde nós queremos chegar. Pedir a vocês, sobretudo a população negra e jovem, que não se distraiam. Não se distraiam com o que é posto nas redes sociais. Nós estamos vivendo uma sociedade de ultraconsumo, uma sociedade de performance de riqueza, de performance de poder, que nos tira do eixo daquilo que realmente importa, das nossas famílias. Quando eu comecei me apresentando aqui, eu disse da onde os meus vieram, da onde os meus avós, a minha bisavó veio. É sobre isso e esse é o nosso alicerce. Nós muitas vezes olhamos para pessoas que partem de um ponto de narrativa completamente diferente dos nossos, que se beneficiam pela desigualdade que nos traz prejuízo. Então, tenham em mente que prosperidade é você fazer a mudança para a sua comunidade, trazer bem viver para a sua comunidade, por meio de justiça racial, por meio de samba, por meio de políticas públicas, por meio de comunidades que possam dialogar e pulverizar esses temas. Então, nós estamos aqui falando sobre prosperidade. Prosperidade não é isso que vocês jovens estão vendo aí na rede social, que vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, o recado que eu quero deixar é esse: não se distraiam, a vida é rápida e às vezes você passa os anos sem dedicação e não alcança o seu objetivo que você tem para sua vida. E com essa narrativa, a gente vai finalizar aqui com o nosso futuro. Agradecer ao Matheus a sua presença, a sua trajetória. Você nos ensina muito e ensina toda uma população que vem cultuando, zelando e trazendo o samba firme na avenida. Então, não se distraia, ouça aqui o que a doutora... Não se distraia, foco na missão. E para você, jovem, foco na missão. E com isso a gente finaliza aqui o nosso podcast, agradecendo aí a nossa doutora Beatriz, a Yara e ao Michel, né? Matheus, ao nosso Matheus, nosso querido Matheus, a avó do Matheus, e agradecendo a você que está aí nos prestigiando hoje, amanhã e sempre. Somos resistência.